Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal lá do CEPAS, da Sociedade Espírita Amor e Paz. É com muita alegria que nós estamos começando hoje o nosso estudo com vocês. E também o pessoal do Divino Mestre está pegando uma carona, porque estamos dividindo com o pessoal do Divino Mestre a oportunidade de estarmos fazendo um estudo junto. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho hoje, com muito carinho, com muito amor, trocarmos algumas ideias para que a gente possa, ao final, termos mais conceitos, mais informações, mais compreensão, mais entusiasmo, né? E, acima de tudo, mais fraternidade em todos os nossos corações, que é o tema do nosso estudo desta noite. Mas para que nós possamos começar realmente o trabalho, como toda atividade espírita, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos procurar a sintonia dos bons amigos espirituais, vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, para que o nosso pensamento possa se dirigir ao nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, para agradecer pela vida, pela oportunidade da nova reencarnação, para podermos caminhar na nossa perfeição. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso protetor do planeta, não é? Esse irmão que nos ama, que nos ampara com seu imenso coração. Agradecer aos bons amigos espirituais, os amigos dirigentes espirituais do CEPAS e também do CEDIM, que está conosco, para que possa, nessa jornada de hoje, além do estudo, possamos receber bons fluidos e também bons fluidos em prol de toda a humanidade. Essa humanidade que está passando por um momento de maior sofrimento, mas, acima de tudo, de maior aprendizado. Então, que nós possamos doar os nossos fluidos de equilíbrio, de amor, para aqueles que estão atravessando esses momentos difíceis, nos dois planos da vida, para as famílias, para os doentes, para os desencarnados, para que os recuperados possam também agradecer, né, do coração, esta possibilidade. E que Jesus nos proteja no estudo, no entendimento, nos proteja na vida, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como nós falamos, nós preparamos, então, um tema sobre fraternidade, que nós vamos apresentar agora aqui, em forma de slides, para que nós possamos enriquecer e facilitar ao apresentador também, né? E também a vocês na compreensão. Esperamos que vocês possam compreender, tirar bastante proveito, e vamos começar. Então, o nosso tema de hoje é fraternidade. E nós fomos buscar lá no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem essa informação. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, começamos tratado, primeira vez, do termo fraternidade. Então, faz parte lá do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de todos nós. Então, que nós nascemos livres, somos iguais, né, em dignidade e direitos, isso é a lei, né? Somos dotados de razão, também é uma verdade, de consciência, e isso a doutrina espírita também coloca para nós com muita certeza, a gente aprende isso, né, no Evangelho de Jesus, no Livro dos Espíritos, na doutrina como um todo, e devem agir os homens uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é o nosso tema, e nós vamos continuar então. Então, nós temos aqui um conceito de fraternidade que diz o seguinte: fraternidade é um conceito filosófico, profundamente ligado às ideias de liberdade e de igualdade. Então, liberdade e igualdade estão diretamente ligados à fraternidade. E aí a gente vem entender o seguinte: para que
a fraternidade existe, é preciso que haja liberdade e haja igualdade. Se nós deixarmos de ter liberdade ou promovermos a liberdade onde estivermos, se nós queremos ser tratados com igualdade, mas também precisamos tratar com igualdade as pessoas que nos cercam. Se faltar um desses fatores, a fraternidade fica prejudicada. E a gente também tem que entender que fraternidade é diferente de liberdade e de igualdade. A liberdade e a igualdade fazem parte da fraternidade. É como se fossem filhas da fraternidade. E nós vamos entender isso mais agora. Vejam só. Nós temos a liberdade que pode ser usada para o bem ou para o mal, não é? Eu posso ter a liberdade de agir no bem ou a liberdade de agir no mal. Mas eu também posso permitir às pessoas que me cercam, tipo família, filhos, né? Pessoas que às vezes trabalham comigo em determinado local, eu posso dar a estas pessoas uma liberdade, mas uma liberdade que às vezes não está boa, está causando sofrimento, está causando mal-estar, seja uma liberdade equivocada. Então, não é uma liberdade boa, é liberdade. Todos temos o nosso direito de agir da forma que quiser, mas tem que ser voltada para o bem. E a mesma coisa com a igualdade. Nós podemos ser iguais no bem ou ser iguais no mal, né? Se nós temos os mesmos princípios, as mesmas ideias, as mesmas afinidades, nós podemos dizer que nós nos tratamos em igualdade, mas às vezes formamos igualdade para fazermos tarefas equivocadas, se é que podemos chamar de tarefas, né? Mas fazemos tarefas no bem. Então, esse é um conceito que a gente precisa aprender, né? Somos iguais e temos liberdade, mas o que estamos fazendo com a nossa liberdade? O que estamos fazendo com a nossa igualdade? Então, nós temos que pensar o seguinte: a liberdade e a igualdade, elas trabalham juntas, mas têm que estar voltadas ao bem e à dignidade. Então, se a liberdade e a nossa igualdade têm por objetivo praticar o bem, conduzir ao bem, tratar as pessoas com dignidade, eu estar me sentindo digno, aí eu estou gerando, então, a fraternidade. Então, sempre voltada ao bem e à dignidade. O que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos trazem sobre esse tema, então, de fraternidade? Aí nós vamos buscar lá, no livro Dicionários da Alma, no estudo Fraternidade, que é um livro de espíritos diversos, psicografado pelo Chico Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, o que a gente pode tirar sobre isso no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso agora. Nós temos que nós, seres humanos, fomos criados por Deus com direito à escolha, né? Liberdade. Nós temos o livre-arbítrio e também temos a nossa consciência. É lógico que as nossas escolhas, às vezes, não são muito boas, mas nós temos tudo isso gravado na voz da consciência, né? Ou seja, na nossa alma, no nosso escolher. Nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa equivocada e quando estamos fazendo uma coisa certa. Também é fato que essa consciência, que essa escolha, ela se aprimora à medida que a gente desenvolve, à medida que a gente se intelectualiza, mas, acima de tudo, à medida que a gente se moraliza. Nós vamos trabalhar com mais consciência, com melhores escolhas, à medida que a gente se espiritualiza também. E olha só, em função dessas escolhas e dessa consciência, é que nós vivemos em sociedade, que é uma das leis de Deus, né? Nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. Então, vejam como é que as coisas estão ligadas. Nós vivemos em sociedade, fazendo boas escolhas, nós vivemos em sociedade, como é que está a nossa consciência perante os nossos atos em sociedade, não é? E são detalhes que a doutrina espírita sempre prega para nós refletirmos e pensarmos. Porque nós somos, acima de tudo, irmãos. Porque fomos criados por Deus, todos nós somos filhos de Deus, né? Então, em tese, nós, irmãos, precisamos nos amar. Tudo bem que a gente sabe, pela lei da reencarnação, que às vezes a gente encarna
com algumas diferenças, mas nós temos escolha, temos consciência e temos que trabalhar na nossa vida, e a sociedade primeiro e a sociedade familiar, para que a gente possa captar essa mensagem e trabalhar nessa irmandade, né? Precisamos viver com amor e justiça, fonte do bem e da felicidade. O amor e justiça, a gente sabe que é um dom de Deus, né? Deus é soberanamente justo e bom. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos caminhar para sermos justos e bons quando formos espíritos purificados. E não poderia ser diferente. O amor e a justiça, aquela justiça verdadeira, né? A justiça que vem de um Deus, a justiça espiritual, esses dois termos, esses dois sentimentos de amor e de justiça, eles são fontes do bem e da felicidade. Não podia ser de outra forma. E quando nós estivermos trabalhando assim, nós vamos estar, aonde estivermos, nós vamos estar gerando fraternidade. Na sociedade como um todo, na família, na casa espírita, no nosso trabalho. Viu como é que é bonito, né? A doutrina nos faz pensar e refletir nesses esquemas e passamos a entender como Deus nos ajuda, como nós estamos presentes nesses corações maiores, desses espíritos maiores, nos protegendo para que a gente possa entender isso, mas, acima de tudo, ter esforço na prática disso. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, está assim: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Então, vai ser possível termos o bem aqui no nosso planeta Terra? Então, o Espírito São Luís, ele responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Aí volto de novo, né? O amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, o bem vai reinar. Ou podemos dizer, o bem vai ir aumentando na Terra à medida que os espíritos que vêm habitar na Terra, que estão habitando na Terra, ou que virão habitar na Terra, passarem a ser melhores, serem mais bons, né? Onde o bem possa dominar mais, porque vai haver mais justiça e mais amor. Então, nós somos habitantes atuais da Terra. Outros estarão chegando, alguns se foram e vão retornar um dia. Então, olha só, olha o nosso comprometimento, né? Para que o nosso planeta melhore, se torne um planeta onde o bem possa aumentar, depende da nossa participação. Porque nós estamos habitando agora, então compete a nós que estamos aqui como habitantes melhorarmos as nossas posturas, sermos mais fraternos, mais amorosos, mais justos. É um trabalho nosso. Lógico que aqueles que vão chegar vão trazer outras informações, talvez alguns venham mais preparados do que a gente, com certeza, tudo evolui, tudo progride, mas enquanto estamos aqui, vamos aproveitar o tempo para melhorarmos o nosso amor, a nossa justiça, aumentarmos aquele bem que a gente possa fazer, promover um pouco de felicidade, sermos mais fraternos. Como espíritas, sabemos que as pessoas que nascem com alguma dificuldade, em tese, estão resgatando seus débitos. A gente fala em tese porque algumas pessoas estão resgatando débitos do passado e outras vão passar por dificuldades porque escolheram essas provas também, entenderam nas suas necessidades que era interessante passar por determinada prova, às vezes que traz algum sofrimento, alguma dificuldade. Então, nós temos que raciocinar sobre isso. Vejam só, como cristãos, todos devemos atender aos ensinamentos do Cristo de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa frase de Jesus, ela para nós é fundamental, né? Toda vez que a gente tiver alguma dúvida, a gente fala assim, eu gostaria que isso acontecesse comigo? Não, então não devo fazer isso ao nosso irmão. Isso é bom? Não, isso é bom. Então eu posso fazer ao nosso irmão. É um modelador para nós, né? E também, ó, se as pessoas devem resgatar os seus débitos, junto às leis divinas, devemos nos ajudar mutuamente.
Então, se eu estou vivendo uma situação que eu posso ajudar alguém, vou ajudar. Porque ajudando uns aos outros, essas pessoas vão nos ajudar também no momento que nós precisarmos, não é? Então, se cada um de nós for fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, nós vamos criar uma corrente do bem, uma corrente de bons procedimentos e de respeito também, de fraternidade. Jesus afirmou que são os doentes que necessitam de médicos e não os sãos. É uma verdade, né? Então, quem mais necessita de fraternidade, que é lá a igualdade, né? É o amor, é a justiça, é a dignidade, são aqueles que mais sofrem. E como tem gente sofrendo no mundo? E como é que a gente pode fazer isso? Ajudando, né? Só nós seríamos os médicos dessas pessoas com a nossa atenção, com o nosso carinho, doando alguma coisa, doando os nossos fluidos, a nossa palavra, a nossa atenção. É nesse sentido, né, que a doutrina, o Evangelho de Jesus, vem nos ajudar. É o caso da parábola do bom samaritano, né? Ele estava de passagem, não podia ficar, mas o que ele pôde fazer naquele momento foi atender aquele homem e colocá-lo lá numa hospedaria até que ele pudesse voltar. Então, nós podemos fazer as coisas de que estejam ao nosso alcance. Às vezes a gente quer fazer uma coisa de um vulto maior, de um tamanho maior, uma coisa mais grandiosa. Vamos começar devagarinho, né? Cada um de nós tem as suas possibilidades, precisamos respeitar isso. Nas visitas, às vezes, quando nós vamos fazer as visitas fraternas, o que mais nos emociona e o que mais emociona as pessoas visitadas é a palavra. Né? Vamos fazer o passo, vamos fazer uma leitura, mas é a atenção que é dada a essas famílias que a gente vê que é fundamental. Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. Então, analisando sob esse ponto de vista, mesmo sabendo que um irmão infringiu as leis, buscamos todos os meios de ajudá-lo? Essa é um pouco complicada, né? Às vezes a gente vê uma pessoa na televisão, na onde a gente trabalha, na rua, que fez uma coisa equivocada. E aí todo mundo corre, chama a polícia, alguns partem para agressão. A gente não está falando que não tem que, as leis humanas não precisam e não devem ser cumpridas. Lógico que sim, é o nosso aprendizado. Mas será que naquele momento nós estamos procurando os meios, os caminhos para que através daquele fato, daquele ato, aquele irmão possa ser ajudado também? O fato dele ser detido, às vezes, e ter que prestar um depoimento, às vezes até ser preso, aquilo pode ser um ensinamento para que ele mude de conduta, lógico. Mas a gente pode doar também uma atenção, pode doar uma vibração, pode doar também uma prece para aquela pessoa. Porque se nós praticarmos o atendimento no mesmo nível que a pessoa está, de agressividade, assustada, acuada, nós vamos estar fazendo mais mal à pessoa do que ajudando. Né? E às vezes é difícil mesmo, lá no burburinho, no momento, nós nos deixamos envolver com as notícias, entramos nos climas equivocados que as notícias nos trazem. É um fato a gente pensar. Além disso, quem garante pela reencarnação que o sofredor, aquela pessoa que está ali hoje sofrendo, passando por um problema, não é um familiar, um afeto ou um desafeto de ontem, de outra encarnação, né? Às vezes esses afetos, desafetos estão dentro do nosso lar, que é o mais comum. Por que estamos juntos? Porque precisamos reparar, porque precisamos refazer o caminho, precisamos estudar juntos, caminhar juntos. É um trabalho desejando aos outros aquilo que nós queremos para nós. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente nunca teve contato, um dia aparece na nossa vida numa situação diferente, boa ou desagradável. E a gente vai ter que passar a conviver com aquela pessoa, ou trabalhar em algum momento com aquela pessoa. É um trabalho de passado que a gente está refazendo. A gente tem que também refletir sobre isso. O Evangelho de Jesus nos ensina que devemos nos amar uns aos outros como ele nos ama. Olha que interessante. Então, tudo que fizermos aos necessitados é a ele, Jesus mesmo, que estaremos fazendo. Se ele nos ama a todos,
Isso é uma verdade, né? Ele nos envolve a todos. Ele quer o bem de nós todos. Inclusive, esteve encarnado conosco, trazendo o seu evangelho, os seus exemplos, as suas passagens de modelo para todos nós. Então, quando nós estivermos ajudando alguém, nós vamos estar ajudando a Jesus, o nosso mestre, porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Se nós estamos levando o bem ao planeta, a atenção ao planeta, a fraternidade ao planeta, é tudo que Jesus deseja para nós. Mas, em compensação, se nós estivermos fazendo o contrário, prejudicando, né, fazendo mal, nós estamos dificultando a caminhada do planeta Terra, que é aquele planeta que Jesus dirige. Então, nós precisamos lembrar sempre de como Jesus agia nesses momentos e fazemos aos nossos semelhantes aquilo que ele nos ensinou. Deus quer o soerguimento do pecador, daquele que errou, né? Dar água a quem tem sede, dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem tirita de frio. Em Barbacena costuma ter muito frio. É obrigação de todo cristão verdadeiro. E também visitar a quem está no cárcere, quem sofre no hospital, nos asilos, nos manicômios, orfanatos, em outros locais, é nosso dever de fraternidade. Então, nós precisamos nos dedicar mais a isso, desenvolver mais nesses fatores de doação, de envolvimento com o próximo. E, às vezes, não é só uma ida nossa para levar uma cesta básica, levar um colchão, né? Levar no hospital lá a nossa presença para dar um passe, às vezes alguma coisa a mais, uma roupa, um agasalho. Atrás dessa materialidade que é doada, tem que ter a fraternidade, tem que ter o campo vibracional, porque aí aquele colchão vai ser mais macio, porque tem amor envolvido ali, aquela roupa vai ser mais aconchegante, aquele biscoito que é doado vai ser mais gostoso, porque às vezes as pessoas batem na nossa porta, pedem, a gente está dando para ficar livre das pessoas. Ainda mais na época de coronavírus agora, a gente quer manter uma distância e tudo. Lógico, precisamos nos precaver. Mas a fraternidade está acima disso tudo. Então nós precisamos realmente pensar como estamos atendendo as pessoas que nos procuram. Será que nós estamos dando atenção? Será que na hora que nós estamos conversando com a pessoa, nós estamos tendo empatia para a pessoa, passando boas vibrações? E às vezes nós estamos conversando com a pessoa, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Estamos fazendo aquilo ali como uma formalidade, como uma obrigação. Não deve ser assim. A doutrina espírita nos esclarece que a cada um será dado segundo as suas obras. É o merecimento. Todos estamos recebendo o que precisamos e merecemos. Mas olha só, em nenhum lugar está escrito que não devemos nos ajudar uns aos outros. Ao contrário, que devemos nos ajudar uns aos outros, e não que não devemos. Então, se alguém na sua jornada, pelo que ela precisa passar, tem alguma dificuldade, uma falta de entendimento, um costume equivocado, um temperamento diferente, é para todos nós pensarmos nisso, e temos todos muitas dificuldades nisso, né? Familiarmente, no trabalho, na sociedade, que nós devemos nos ajudar uns aos outros, tentando compreender melhor as pessoas, tentando ajudar mais as pessoas, procurando que as pessoas também nos ajudem, porque é uma via de mão dupla. Então, em lugar nenhum está escrito que nós não devemos nos ajudar uns aos outros. É o contrário, devemos nos ajudar uns aos outros. Já que nós estamos falando em fraternidade, né? O Brasil não é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tem até um livro que chama Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Já que o Brasil é esse coração do mundo, é a pátria do Evangelho, será que o Brasil tem algum compromisso coletivo de fraternidade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Para tanto, nós fomos lá no livro Doutrina de Luz, que é um livro do Emmanuel, né? Ou de Emmanuel, como alguns preferem dizer, psicografado pelo Chico, e lá na Missão do Brasil. E ele esclarece que o Brasil, ele tem uma missão realmente, né?
E essa missão do Brasil, olha, é para com o mundo, é para com o planeta Terra. E essa missão qual é? Ele fala para nós: ser a sementeira do espiritualismo moderno. Então, nós precisamos transformar o Brasil numa sementeira do espiritualismo moderno. Pensarmos diferente, analisarmos melhor essa ligação com a espiritualidade. Porque nós temos uma noção equivocada de espiritualidade que foi trazida para nós por outros caminhos, muito tempo atrás. Mas o Espiritismo nos esclarece muito sobre isso. Então, essa missão do Brasil, ser a sementeira do espiritualismo moderno. E o Emmanuel vai continuar falando para nós, olha só, ser a base e sublime santuário do cristianismo redivivo. Porque, na realidade, Jesus falou para nós que ele mandaria o Consolador prometido. Nós já aprendemos que o Consolador prometido é a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que veio trazer o quê? De volta o cristianismo redivivo. O que é isso? O cristianismo na sua essência, na sua pureza, sem as enxertias que nós mesmos em outras vidas passadas colocamos, né? Então, nós precisamos estar atentos nisso para que a gente não desvirtue. E ele continua falando, aqui no Brasil, a doutrina consoladora dos Espíritos pede as exterioridades fenomênicas para que o homem desperte à luz da vida eterna. Porque a doutrina espírita, ela surgiu com os primeiros fenômenos nos Estados Unidos, né? Lá em Hydesville. Mas depois foi levada para a França, lá para a Europa, e lá começaram os fenômenos. A gente viu o livro A Vida de Kardec, e também o filme, que eu estou querendo dizer, de Kardec, sobre tudo isso, né? E as pessoas usavam os fenômenos para se divertirem, para a curiosidade. E Kardec, como já vinha preparado, tinha outro espírito, ele viu que atrás daquilo tinha algo muito importante. Ele viu que as respostas que as mesas girantes davam eram dotadas de respostas inteligentes. E mesa não tem inteligência, né? Olha o raciocínio dele. Então, atrás daquela mesa tinha que ter algo inteligente. Não poderia ser a madeira. E aí, com a dedicação, com o trabalho, acompanhando tudo, ele foi vendo pelas comunicações que eram os espíritos que estavam comunicando. Mas lá a doutrina se perdeu, não caminhou da forma que deveria. Então, entendeu-se o mundo espiritual, Jesus, Deus nosso Pai, que o Brasil era o país que tinha essa condição de desenvolver esta parte fenomênica, essa parte da espiritualidade, dentro daquela essência realmente da sua pureza, da sua verdade, sem exterioridade, sem rituais e outras coisas mais. Então, é uma coisa que a doutrina de luz, né, nossa, precisa trabalhar, e nós somos os trabalhadores da doutrina. Isso tem surtido um efeito muito grande, né? Se nós olharmos um passado não muito longe, as pessoas tinham medo do espiritismo, entendiam a doutrina espírita totalmente diferente. Hoje a doutrina espírita é falada aos quatro ventos, né, dentro do entendimento de cada um, é muito usada em novelas de televisão, não é? Porque está despertando interesse. E isso vai acontecer cada vez mais, porque faz parte da programação divina de Jesus, o nosso mestre. E também, olha só, fala para nós... Opa, eu fiz errado, desculpe. Andei para trás aqui, vamos corrigir. O Espiritismo brasileiro congrega extensa caravana de servidores da renovação cultural e sentimental do mundo e complexas responsabilidades que lhe revestem a ação do Cristo. Então, dentro da doutrina espírita implantada, existente no Brasil, nós temos bastante trabalhadores, que sempre é colocado por Emmanuel como servidores, olha o importante disso, né? Na renovação cultural e sentimental. Então, nós temos o nosso trabalho para mudar essa cultura, a cultura do entendimento, a cultura do procedimento, essa cultura com relação aos procedimentos aqui da matéria, e ligarmos mais ao lado espiritual, falando mais da nossa espiritualidade, né? O que se leva daqui é o que nós fazemos na nossa alma. E aí está o sentimento. Sentimento é tudo, é vibração, é energia, não é?
e complexas responsabilidades que reveste a ação do Cristo. Ou seja, Jesus espera muito de nós. Nós nem entendemos essa complexidade, mas se nós estivermos mudando, renovando a nossa cultura, o nosso sentimento, a nossa postura, nós vamos estar trabalhando nessas complexas responsabilidades da ação de Jesus. Estaremos sendo servidores de Jesus. Isso que a gente está fazendo quando está fazendo um estudo igual a esse, né? Eu hoje aqui falando, vocês escutando. Ontem o Pedro estava falando para nós lá no Divino Mestre, e nós todos escutando. Outro dia foi a Melissa lá conosco, e assim toda sexta-feira. A nossa reunião pública é virtual, agora virou virtual, porque nós estamos aprendendo coisas novas, faz parte do aprendizado, isso é uma beleza. E abre um campo muito grande para todos nós. Todos nós estamos tendo que aprender a lidar com essa tecnologia. Às vezes a gente mexe errado aqui, dá um pouquinho errado, mas ao vivo é assim mesmo, né? Olha só, continua Emmanuel falando. O Espiritismo nos conscientiza que, enquanto houver um gemido na paisagem que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos. Olha só. Então, aonde nós estivermos, né? Na nossa família, na nossa casa espírita, na cidade que a gente mora, no local que a gente trabalha, a gente quer ser feliz. Lógico, todos nós queremos ser felizes, mas essa felicidade isolada, ela não nos deixa felizes, porque quando a gente olha para o lado, tem alguém triste, tem alguém desavorado, tem alguém passando mal. Como é que a gente vai se sentir bem e feliz com a pessoa do lado passando fome, não é? Então, nós precisamos estar atento a isso. A felicidade, para ela existir, ela não se consegue, ela é de forma isolada. Essa fraternidade não existe. É equivocada. E ele continua dizendo, é indispensável a nossa conversão substancial e efetiva ao Espírito do Senhor, na condição de servidores, falou de novo, servidores, olha que legal, de um país extremamente favorecido para conduzir o estandarte da reabilitação espiritual do mundo. Então, se nós pegarmos as palavras grifadas, olha só, o que é indispensável? A nossa conversão substancial, ou seja, verdadeira, com coragem, com disposição e efetiva, ou seja, que entre em ação, né? Na condição de servidores. Não é o Manel que está fazendo palestra, não é o Pedro ontem fazendo palestra, não é o Cláudio lá do Divino Mestre na qualidade de presidente. Existem essas situações de momento, né? Nós precisamos ter a nossa estrutura da Casa Espírita para ela funcionar, precisamos que alguém esteja fazendo estudo para a gente assistir, cada dia um faz, a gente assiste, mas todos somos servidores, a gente tem que se colocar como servidor, de estarmos à disposição de servir. O Pedro ontem falava na passagem de Jesus que ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Essa situação de servir, que eles estavam querendo disputar o espaço, onde sentaria, quem sentaria de Jesus ao seu lado, à sua direita, na condição futura, né? E Jesus quis servi-los para dizer o que importa é o momento aqui que a gente possa fazer pelos outros na condição de humildade. Porque só assim que nós vamos conduzir a reabilitação espiritual do mundo. Então, todos nós, quando estivermos trabalhando com essa conversão substancial e efetiva na condição de servidores de Jesus, do Senhor, nós estaremos fazendo a realização do mundo. Ah, mas é muito pequenininha, é uma coisa que não faz diferença nenhuma. Como não faz? Sempre faz. Às vezes a gente não imagina o trabalho grandioso que é, né, quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma palavra, quando a gente faz um culto no lar, lendo um livro. Quantos espíritos às vezes não são trazidos naquele momento para estudar conosco, na nossa casa espírita? A gente nem imagina. Quando nós estamos no nosso local de trabalho e atendemos alguém com uma atenção, alguém está observando aquilo ali, seja encarnado ou desencarnado, é um bom exemplo. Então, nessa condição, nós estaremos fazendo uma reabilitação espiritual nossa, daquela pessoa que nós estamos conversando, todos que estão ali, e a vibração muda totalmente. Encaminhando agora o nosso término, nós estamos aqui com essa frase aqui, do livro Dicionário da Alma, de Espíritos Diversos, psicografado pelo Chico Xavier, que diz assim: desprezar a fraternidade de uns
para com os outros, mantendo a flama do conhecimento superior, será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre admirável, relegando à sombra os que padecem desesperados ou que se imobilizam inertes em derredor. Se naquele farol que está lá, iluminando aquele caminho que nós estamos vendo na foto, ali passando pessoas, precisam passar por ali, e aquele farol está iluminando ali para que as pessoas possam passar com segurança, ou aquele farol está iluminando para que um navio que esteja chegando naquela região possa ter uma noção do caminho que ele tem que trilhar e não bater em algum rochedo, né, alguma coisa no fundo do mar. Se nós tamparmos aquela luz, ela vai deixar de brilhar, ela vai deixar de ser útil. As pessoas que passam ali vão ficar sem a iluminação, vão ter um caminho mais difícil. Algum navio que estiver aportando naquela região vai ficar perdido também, vai ficar sem referência. E não adianta falar que o farol é o farol mais bonito, com a melhor luz do mundo, se ela está apagada ou se ela está tampada. Então não adianta nós acharmos que temos um conhecimento, que temos a senhora postura, que somos superiores, né? Se nós não levarmos isso para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão infelizes, que estão imobilizados, que estão parados, onde nós estivermos. Então, não estaremos sendo fraternos. Aquele farol ali está exercendo uma fraternidade tremenda, né? Está lá iluminando aquele caminho todo bem arrumadinho, mas podia ser um caminho tão tortuoso. Ele pode, às vezes, com aquela luz, estar ajudando alguém chegar num navio, num barco, que geralmente os faróis ficam próximos às costas, né? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Desprezar a fraternidade de uns para com os outros, mantendo a flama, né, do conhecimento superior, achando que nós temos o conhecimento. Nós já estudamos o Espiritismo, então agora, né? Será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre admirável, relegando a sombra. Ou seja, deixar que a luz da torre não ilumine, impedir que ela ilumine, né? Aos que padecem, aos desesperados, ou que se mobilizam inermes em derredor. Por exemplo, as casas espíritas atualmente estão fechadas por todo o processo de segurança, de orientação, lógico. Nós estamos criando outros caminhos agora com a internet para levarmos a chama do Espiritismo, a chama do Evangelho de Jesus para todos nós, para todas as casas, para todos os trabalhadores e pessoas que não são nem espíritas, que estão assistindo conosco, não é? Mas nós estamos falando de Jesus, falando daquilo que a doutrina nos fala sobre a filosofia espírita, sobre a espiritualização de todos nós como seres humanos. Então é uma coisa que nós precisamos pensar. E para que nós possamos terminar, nós trouxemos uma frase do Espírito Meimei, que está no livro Evangelho no Lar. É um livro simplesinho, né? Bom para fazer no culto. Lá no item 9, que a Meimei diz assim: a vida é um simples elo do conjunto da obra de Deus. Assim como os elos de uma corrente unem-se a outros para serem mais úteis e poderem servir melhor, a nossa vida está ligada a outras vidas, a outros seres. Um depende do outro. E no auxílio mútuo existe a fraternidade. Então, esse exemplo da corrente, ele é fenomenal. Eu gosto muito do exemplo, o pessoal do Divino Mestre sabe disso, da engrenagem, daquela roda dentada. Quando a gente vê que é uma engrenagem, ela é perfeita quando todos os dentes são iguais. Não pode ter um dente menor que o outro, nem maior, nem quebrado, porque senão a engrenagem não funciona direito. A corrente é a mesma coisa. Os elos têm que estar todos bons, todos unidos, todos fechadinhos, para a corrente sirva para nós. E todos os elos são importantes. Qualquer elo que partir, a corrente deixou de ser uma corrente. E são iguais, não tem nenhum elo melhor ou pior do que o outro, né? Se tiver um pior, estraga a corrente. Então, nós precisamos entender que nós somos elos, somos engrenagens desse mundo de Deus, desse mundo de Jesus. Que nós possamos trabalhar assim, não é? Nos unindo cada vez mais, aonde estivermos no nosso lar, que é o lugar de maior trabalho para todos nós, por causa das diferenças reencarnatórias que nós pedimos
e que nós merecemos ter para resgatar, marido, esposa, filhos, pai, mães, vós e outras pessoas que fazem parte da família, a gente sente, estudando a doutrina espírita, quanto que a gente refletindo vê que nas diferenças, nas dificuldades, a gente vê que aquilo faz parte de um aprendizado para nós mesmos, né? Cada um de nós tem a nossa dificuldade, a nossa facilidade, mas a nossa facilidade não é igual a da outra pessoa que está na família. Então, eu preciso aceitar um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E a gente que tem vida em família, a gente sabe que é difícil mesmo, mas temos que ter tranquilidade, temos que ter disposição, temos que estar afim, né? Temos que ter paciência e aquela fé consciente, aquela fé robusta, chamada fé raciocinada. Porque só assim é que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos para nós vencermos o mundo. O nosso mundo, quando nós vimos no início, ele vai se tornar melhor quando nós nos tornarmos melhor. Nós, seres humanos que aqui habitamos, é que vamos reformar o mundo, porque é o campo vibracional do Manuel, é o campo vibracional da minha esposa, é o campo vibracional de todos os nossos amigos do CEPAS, dos amigos do CEDIM, dos amigos de Barbacena, é que vão mudando esse conteúdo vibracional. E quanto mais nós mudarmos interiormente, nós vamos estar contribuindo. Um dia nós vamos ver que na família aquelas dificuldades melhoraram. O esforço de cada um de nós. Ah, mas tem um elemento lá que está muito difícil. Vamos fazer um trabalho maior. Nós que temos essa conscientização, vamos ser fraternos para compensar aquele desajuste. E aí, com tanta vibração, com tanta oração, com tanto envolvimento, aquele irmão, aquela irmã vão ser assistidos também, dentro das possibilidades, lógico, de cada um. Porque nós estamos passando, às vezes, por aquela dificuldade, como nós vimos hoje, porque faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso merecimento, faz parte da nossa necessidade e da nossa planificação de vida. Mas, acima de tudo, nós precisamos sempre, sempre sermos mais amorosos, mais humildes, mais iguais, para podermos ser fraternos. E aí nós vamos começar a exercer aquele amor não pensado, mas aquele amor espontâneo, que é o que Jesus fazia, né? Ele fazia o amor com aquela capacidade de amar que ele já tinha nata nele, porque é um espírito, né, extremamente puro. Quando o planeta foi ser criado, ele já era um espírito puro e teve da missão de Deus de ser o nosso governador junto com outros espíritos do nosso sistema solar. Então, nós temos que chegar lá, e vamos chegar lá, mas nós podemos contribuir muito estudando e, acima de tudo, exercitando na prática. É isso que a gente trouxe com esse estudo. Esperamos ter trazido coisas interessantes, reflexões interessantes, tocado aos corações, principalmente, né? Então, a gente agradece, né? E vamos desejar a todos uma fraternidade com Jesus. Essa fraternidade com o Mestre Jesus é a fraternidade do amor, do carinho, da bondade, da humildade, de tudo que ele trouxe para nós. Então, meus irmãos, foi com muito carinho, foi com muita alegria que nós tivemos essa noite, essa oportunidade, nesses minutinhos que estivemos juntos. Agradecemos de coração aos nossos amigos lá do CEPAS que nos convidaram. Um abraço a todos. Que todos possam estar recebendo a nossa vibração de carinho, de Jesus, de Deus nosso Pai. Os nossos companheiros do CEDIM que estão assistindo ou que vão assistir depois, os do CEPAS também, porque nós sabemos que agora fica gravado, né? A gente pode assistir em outros momentos também. E com isso a gente agradecendo, vamos agradecer a Deus nosso Pai, mais uma vez, sempre agradecer a Deus. A Jesus, o nosso Mestre, sempre agradecer a Jesus. E aqueles amigos que são os nossos guias espirituais, nossos amigos protetores, né? Anjos de guarda, os amigos espirituais das casas que frequentamos, que também colaboram muito conosco. Agradecemos pela oportunidade da vida, da família, a oportunidade de estarmos onde deveríamos estar. E fazemos tudo com alegria, com fraternidade no coração, com muito amor. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe a toda essa humanidade.
principalmente, Jesus amado, os nossos irmãos em dificuldade, nos dois planos da vida. Que nós que estamos bem, estamos com saúde, que estamos com essa compreensão, com o seu Evangelho, Jesus nos traz, à luz da doutrina espírita mais ainda, né, com essas explicações todas, possamos ir mudando cada vez mais o nosso pensar e o nosso agir em prol do próximo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Boa noite a todos. Que possam ter um final muito bom de semana, né? Um bom domingo. E que o CEPAS, que nos deu essa oportunidade, possa continuar nesse trabalho de divulgação e trazer tantos e tantos companheiros que nós sabemos que tem trazido, tá bom. Muito também, né? Um abraço afetuoso a todos e que Jesus possa levar o amor dele a todos os lares de vocês. É com muito carinho que nós encerramos a nossa transmissão de agora, então. Tchau para vocês, um abraço, que assim seja. Graças a Deus.